E aí, pessoal, tudo bem? Francesco por aqui. Pessoal, hoje aqui na vamos falar um pouco de HTML, né? Vamos bater um papo aqui sobre a posição do estilo de CSS, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre os position, né? Posição, beleza? Eu vou mostrar aqui mais ou menos aqui na tela aqui do CorelDRAW. Só pegar esse negócio aqui que tem que pegar aqui. Eu vou mostrar mais ou menos aqui na tela do CorelDRAW, depois a gente vai aqui para o Visual Studio, vamos fazer um exemplozinho lá na página fazer uma páginazinha de HTML para a gente verificar melhor, entendeu? Então aqui, hoje a gente vai bater um papo sobre posição relativa e posição absoluta. Se você tem dúvida sobre isso na hora de usar no HTML, talvez esse vídeo aqui lhe ajude um pouco, beleza? No CSS, em HTML, nós temos essas posições aqui, ó, né? Posição estática, relativa, absoluta, stick fixed, né? Fixa. Essa estática aqui é por padrão, tá? Já vem de padrão no CSS. Aí você dá uma verificada aí, quiser estudar sobre elas, você estuda o que cada uma delas faz, beleza? Mas hoje nós vamos ver só a posição. Hoje nós vamos ver a posição absolute, né, absoluta e a posição relativa, porque na hora que a gente está fazendo, às vezes, alguns elementos, blocos, às vezes fica com dúvida, tá? Esse fixed, fixa, é quando você faz uma div, ela fica aqui em cima, ó. Tipo, você faz um menu, ela fica aqui em cima da página, e aí você pode rolar a página para baixo aqui, aparecer vários conteúdos aqui embaixo da página, tá? Só que ela não sai daqui, ela fica sempre aqui. Beleza? Ela vai ficar sempre aparecendo para você. É só para você ver, tá? Mas a gente vai falar mais de relativa e absoluta, tá bom? A questão da position aqui, né? Da posição absoluta, relativa e absoluta, você tem que ver em relação ao elemento filho, né? E elemento pai. Quando ela não tem filho nem pai, todas elas pertencem a essa parte da página do HTML, ó. Todos eles são filho da página inteira, entendeu? Quando não tem o elemento pai aqui dentro do HTML, a gente vai já ver, beleza? Quando você tem um bloco de div, por exemplo, eu coloquei aqui do lado uma div azul, uma vermelha e uma verde. Quando você tem uma div e essas div aqui tá com position relative, tá? Elas ocupam espaço, entendeu? Então elas tendem a empurrar as outras div para baixo, entendeu? Por exemplo, se você colocar essa div trazendo ela para baixo, ela tende empurrando essa, porque elas ficam relativas uma à outra, tá? E o que que acontece? Se você, por exemplo, colocar essa azul, trazendo ela e colocar ela bem aqui, essa vermelha vai ficar aqui. Se você colocar a vermelha como position absoluta, ela não vai subir para cá ainda, porque a azul aqui no meu código HTML aqui, ó, tá em cima. Você teria que pegar no teu código HTML a div vermelha e colocar acima da azul lá no código, tá? Aí essa vermelha iria subir para cá, tá? E ela ia ficar bem no cantinho aqui, porque ela é filha do elemento pai do bloco inteiro. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Quando você coloca posição relativa, então ela ocupa espaço, basicamente é isso. Quando você coloca position absolute, ela não ocupa espaço. Então, por exemplo, se eu coloco esse azul como absolute, se eu coloco esse vermelho como posição absolute, ela vai ficar aqui em cima, ó. Beleza? O vermelho, aqui na div, a vermelho está primeiro, né? Então, eu vou colocar o vermelho aqui primeiro. Então, se eu coloco o absolute, o vermelho vai ser primeiro. Se eu coloco o absolute para o azul vai ficar aqui em cima do vermelho, tá? Só que ele vai ficar assim, ó, porque ele está depois. E se eu coloco o verde como position absolute, ele vai ficar em cima do azul, tá? Vai ficar bem assim, ó. Entendeu? Então, quando eu coloco absolute, eles não ocupam espaço. Eles vão ficar tudo em cima do outro. Se eu colocar relativo, então ele vai ocupar espaço, eles tendem a expulsar. Beleza? Agora, vamos falar de posição elemento pai e elemento filho, beleza? Digamos que esse vermelho aqui eu coloco ele bem no centro. Digamos que esse vermelho agora é a div pai dessas duas div, da div azul e da div vermelha. Se eu pegar essa div azul e essa div verde e colocar dentro da div vermelha, vai ficar aqui assim, ó, tá? Eles vão ficar assim, ó, beleza? Eu vou ter elas aqui. E aí é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Só que agora o vermelho é o pai e elas são a filha.
Quando eu movimentar o pai aqui dentro, né, a div pai, o elemento pai, eles vão levar as filhas junto. Se eu coloco uma posição absolute para azul e para verde, elas vão ficar assim, ó, aqui dentro, tá? Mas elas não vão vir mais aqui para o canto, ó, que nem antes, elas vão vir para cá, né? Elas estão aqui dentro, né? Então, vão ficar relativas agora em relação ao pai, tá? Se eu colocar elas relativas, mesma coisa, elas tendem a expulsar e aí eu posso trabalhar a margem top, margem left delas aqui. E se eu colocar absolute, aqui elas vão ocupar espaço, na relativa do mesmo jeito. Se eu colocar absolute, elas não vão ocupar espaço e eu posso, por exemplo, até botar uma dentro da outra aqui, tá? Que elas não vão ocupar espaço, mas tudo dentro do bloco da vermelha, porque a vermelha é o pai e essas outras é a filha, tá? E a vermelha eu posso movimentar também, se eu colocar a vermelha absolute, eu posso movimentar ela na tela inteira, para onde eu quiser. Isso aqui é muito ideal para quando a gente faz tela de login, né? Que a gente bota a tela de login bem no centro da página, beleza? Tá, vamos praticar um pouquinho disso aqui no Visual Studio, numa página de HTML, tranquilo? Então, eu vou abrir aqui o new test file, foi errado. Vou aqui no new test file, vou abrir linguagem, né? Vou colocar aqui HTML. Vou colocar aqui o exclamação para abrir para abrir a parte básica do HTML toda, tá? Vou colocar position, tá? Que é as posição, né? Position vai ser relativa e absolute, beleza? Aqui dentro nós vamos criar agora aqui 3 div, tá? Na sequência. Eu vou criar uma div com uma classe chamada vermelho, tá? Outra div com uma classe chamada... Qual é a cor lá que nós estamos trabalhando? É azul, né? Azul. Criar uma div com uma classe chamada azul. E vamos criar uma div, tá? Div com uma classe chamada verde, tá bom? Opa, não deu certo aqui, peraí. Div.verde. Beleza, agora deu certo. Beleza, criamos as 3 div, tranquilo? Vamos abrir aqui um style agora, tá? Vamos dar um estilo para elas, tá? Então, eu preciso chamar 3 classes, né? Eu preciso da classe vermelho, tá bom? Vou abrir e fechar aqui vou abrir e fechar chaves. Deixa eu só dar um Ctrl C aqui, copiar, colar. Eu vou precisar da div azul, tranquilo? E vou precisar da div verde, né? Que por último, que a gente vai fazer essas configurações. Beleza, vou salvar na aula de trabalho mesmo. Salvar aqui na minha área de trabalho. Vou salvar com position, tá? Salvar. Salvei. Não vai aparecer nada ainda, tá? Ok, position. Não vai aparecer nada ainda porque não dei estilo nenhum para elas. Vou dar agora, tá? Então, para elas aparecer, o que eu preciso? Eu preciso colocar um widget. Então, eu vou colocar um widget aqui vou colocar de 400 px aqui para elas, tá? Para vermelha. Qualquer coisa depois a gente vai ajustar só para a gente ver as outras. 400 px aqui também para vermelho. Para azul, vou colocar 300 px, ficar bom o entendimento, tá? E 300 px. E para verde, nós vamos colocar um edit de 200 px e um edit de 200 px, beleza? Vamos salvar aqui. Faltou alguma coisa aqui. Não está aparecendo ainda. Deixa eu ver o que está errado aqui, tá? Tá, deixa eu só colocar aqui. Elas estão aparecendo aqui só na... Ah, tá. Elas estão aqui, ó. Botei um S aqui só para ela aparecer, ó. Um Szinho apareceu aqui, um Szinho que apareceu. Deve ser o cansaço aqui, tá? Beleza, elas estão aí. O que faltou para elas? Que eu esqueci do principal, né? Como é que elas vão aparecer se eu não der uma cor para elas? Então, background verde. Esqueci do principal. Background para essa azul. Beleza. E um background para essa
Essa é a verde, né? Green, verde, tá? Vou salvar. Pronto, estamos aí as bichinhas, aí ó, vermelha, verde. Então, por padrão, né, ela já vem estática, então fica uma embaixo da outra, né? Elas ficam pegando espaço, usando o espaço, tranquilo? É, aqui, ó, por exemplo, na vermelha, né? Na vermelha aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma margem top para ela de 10%, certo? Vou colocar uma margem top, vou mexer com ela, ó. O que que acontece, ó? Ela empurra a azul para baixo, né? Ela sempre vai empurrando, porque ela está sempre ocupando espaço. Aqui também tem até uma aula aqui que eu fiz um menu, que se eu pegar essa vermelha também e dar um float, né? Float left, ou seja, flutuar à esquerda, a azul pula para cá, e assim sucessivamente, né? Mas não é essa questão aqui, não é esse ensinamento. Então, perceba que a vermelha, né, ela está empurrando porque ela está ocupando espaço. Ela vai sempre ocupar espaço, tá? Eu vou tirar essa imagem top dela, coloquei só para vocês perceberem como ela empurra. Agora, o que acontece aqui? Ó, essa sequência aqui das div, né, ela obedece. Por exemplo, eu vou pegar esse vermelho, vou tirar daqui, tá? E vou colocar ela abaixo da azul, tá? Então, o que ela vai fazer? Ó? Ela vai trocar aqui as div, a posição da div. Então, isso é importante. Por exemplo, se você, por exemplo, botar essa azul aqui como position absoluta, vai ficar praticamente aqui do mesmo jeito, se você não trabalhar com as duas, entendeu? Então, o que acontece? Aí, quando eu boto essa daqui, a azul absolute, ela não, que nem eu falei, ela não ocupa espaço, né? A vermelha ocupa. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Por exemplo, a azul eu mudei ela de lugar, né? Então vamos lá, ó. Position absolute nela, na azul, né? O que acontece? Olha aí, ó. O vermelho pulou para cima, porque como ela não ocupa espaço, né? Então o vermelho foi. O que está acontecendo aqui, ó? O vermelho ele está atrás da azul, né? Porque, ó, a azul ela é a primeira, tá aqui, ó. A azul ela é a primeira, então ela está atrás, beleza? Então ela foi para trás porque eu botei o position nela. Ó, cadê? Ó, coloquei ela como posição absoluta. Beleza? A verde, para verde ir para cá também, eu tenho que colocar ela com posição, eu tenho que colocar o vermelho. O vermelho eu tenho que colocar como absolute também, né? Eu tenho que tirar o espaço da vermelha. Por exemplo, a vermelha ela está ocupando espaço. Ó. Agora eu vou botar a posição absoluta nela, ela não vai mais ocupar espaço. Ó, o que acontece? Ele subiu também. Por que ele não aparecendo? Porque ele está atrás, né? Ó, ela é a última. Ó. A verde aqui, por exemplo, é a última. Ela foi para trás, né? Então, o que a gente faz aqui? Vamos tentar botar ela aqui como primeira, tá? Só que, olha, ó, só que como ela é a primeira, porém ela ainda está como estática, né? A vermelha, a verde. Ó, perceba que na verde, ó, eu não coloquei posição absolute, ou seja, então ela está pegando espaço, ó. Ela está pegando espaço. Então o que acontece? Eu tenho que colocar para ela também, né? Position absolute, entendeu? Olha aí, ó, agora ficou todo mundo junto. Aí o que acontece aqui? Eu tenho que mudar aqui as posições. Por exemplo, a vermelha é a maior, né? A azul depois e depois, por último, a verde. Então, o que eu faço aqui? Eu boto a azul aqui, a vermelha grande, né? A vermelha tá por último. Primeira vez, vermelha. Tá, beleza. Elas estão tudo junto, né? Deixa eu só coisar aqui, tranquilo. Elas estão tudo junto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com elas a questão da posição relativa, né? Por exemplo, aqui na azul, vou colocar azul como relative, né? Salvar aqui, ó. Olha, ela já começa a empurrar, né? Ela já vai empurrar. Vamos botar aqui na verde também. Vamos colocar a posição relativa, porque ele significa o seguinte, relativa, né? Relativa ao elemento. Tá aí, ó. Beleza? Já começou a empurrar tudo. Tranquilo? Então, primeiro é a verde, né? Depois é a azul e depois é a vermelha.
Tá. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar essas duas, a verde e a azul, né? E vamos colocar ela dentro da vermelha, tá? Então agora essas duas aqui, elas são filhas da vermelha, entendeu? Então agora elas vão ficar dentro, tá? Deixa eu só tirar aqui, aqui ó, a vermelha. Deixa eu só, cadê a azul aqui? Ela é relativa, né? Deixa eu só tirar aqui. Ah, tá. O que aconteceu aqui? A vermelha, eu vou ter que aumentar o tamanho dela, né? Porque ela tá muito grande. Tem que aumentar o tamanho dela porque a azul é grande, então a azul não coube. Agora, ó. Agora coube, tá? Então agora o que acontece? Elas estão dentro, agora elas são... Deixa eu salvar. Agora, a verde e a azul, elas são filha da vermelha, tá? Ó, tá a posição relativa, tá? Por exemplo, a azul, vou colocar ela, por exemplo, absolute, só para vocês verem. E a verde também, absolute, tá? Vamos salvar. O que aconteceu? Elas ficaram aqui, no canto, tá? As duas, né? Tanto a verde como a azul ficaram aqui no canto. Deixa eu inverter aqui. Beleza, só inverter aqui. Tranquilo, olha aí. Aí a azul, né, ficou atrás e a menor ficou aqui, a verde, né, que ela é menor. Foi isso que eu não fiz naquela hora lá, que eu tinha que ter feito essa inversão aqui para elas aparecerem, né. Então a azul aparece na frente e a verde aparece na frente e a azul atrás, ó. Então como elas estão position absoluta, elas ficaram aqui. Agora elas estão a posição absoluta em relação ao pai, que é vermelho. O que acontece aqui? Se eu mexer no elemento pai, né, que é o vermelho, por exemplo, eu vou colocar aqui uma margem left. Vamos colocar aqui de 30%. Uma margem left, tá? O que vai acontecer? Ó? Ele vem para o centro da tela. Porém, ele traz elas, ó, junto, porque agora elas são filha dele, beleza? E se eu vir aqui, por exemplo, na vermelha e colocar também uma margem left, vamos colocar aqui 10% também, né? O que acontece? Né? Ela vai começando a andar. Só que ela está andando 10% em relação ao pai e não em relação à página inteira, né? Ao elemento pai, beleza? Se eu coloco elas relativa, que nem eu falei, ainda agora, a azul e a vermelha, agora elas vão ocupar espaço. Aí o que eu posso fazer? Eu posso mexer também, ó. Por exemplo, a verde, vamos colocar aqui 40%, ó. Ela anda, ela vai andando, entendeu? Tipo, azul, vamos colocar uma margem top na azul, tipo de 10%, né? 10%, o que vai acontecer? Ela vai andar, só que ela vai empurrar a verde. Para isso não acontecer, você coloca, tá? Para isso não acontecer, você coloca ela como position, tá? Você coloca ela como position absoluta, tá? Vamos colocar essa verde aqui, Vamos colocar essa verde aqui como position absolute, tá bom? Agora eu vou empurrar essa azul, só que a azul ela ainda tá com posição absolute, né? Relativa. Aí, ó, como ela está com posição relativa, ela começa a empurrar também. Aí, o que você faz? Vem aqui e coloca ela com posição absolute. Então, elas não vão mais ocupar espaço, ó. Então, eu posso trazer a azul para baixo, o tanto que eu quiser, ó. Por exemplo, aqui, a margem tope aqui dela, ó. A margem tope da azul. Vou botar 40%, ó. Ela vai baixando. A verde, como ela não está com margem topo, ela ficou lá em cima. Mas o que eu faço? Eu pego a verde, né? Coloco aqui uma margem topo para ela. Vou salvar. Ela baixa também. Entendeu? Então, assim, para você, resumindo tudo aqui, para você mexer com teus elementos pela página inteira, ficar rodando, posição absolute, né? Que ela não vai pegar espaço e você vai ficar rodando. Relativa, ela vai ser relativa ao elemento, entendeu? Então, ela vai estar sempre empurrando o elemento porque ela vai estar pegando espaço, beleza? E essa questão do elemento pai e elemento filho é isso, tá? Se ela está dentro de outra div,
essa maior vai ser o pai e as pequenas vai ser as filhas. Se ela não tiver, se ela estiver livre, se ela estiver aqui fora, então elas são filha tudo da página. Todas elas aqui, ó, vai ser filha da página inteira, tá? Beleza? Eu acho que não tem dúvida não, né? Eu vou tirá-las daqui de dentro, ó. Eu vou tirá-las aqui como filha e vou colocá-las aqui fora, normal como filha da página mesmo, aí, ó. Agora elas ficaram aqui fora, ó. Beleza? Aí elas estão assim, porque eu coloquei a posição, elas estão absoluta, né? Todo mundo aqui é absoluto, então eu coloquei uma margem top, uma margem left e elas vieram aqui para baixo. Beleza? Então, se eu vim aqui, por exemplo, tirar todas essas margens que eu botei para elas, elas vão voltar ao normal, né? Elas vão todas elas ficar aqui em cima, ó. Agora ficou certinho, ó. A vermelha maior, a azul e a verde. Todas como posição absoluta, então elas ficam todo mundo junto, porque elas não pegam espaço, né? E aí, você tem aqui, ó, deixa eu só ajeitar isso aqui. Ah, tá, deixa eu só ajeitar aqui, ó. E aí aquilo que eu não expliquei naquela hora, né? Que eu fui falar e acabei falando outra coisa. E aí você tem a vermelha primeiro, depois a azul e depois a verde, né? Na sequência. Então tá aqui, ó, a vermelha, azul e a verde, né? Então, como a verde tá maior, tá grandona, e aí ela aparece, depois vem a azul e depois vem a verde. Beleza? Tranquilo? Era isso que eu queria passar, tá? Eu acho que não tem mais nada para falar. Se ficou alguma dúvida aí, fala aí nos comentários que a gente ajeita aqui, beleza? Que aí eu tiro suas dúvidas. Mas o vídeo de hoje é esse aqui mesmo, tá bom? E aí você testa aí, você só vê essas questões das posições aqui que eu fiz aqui. Você só vê aí como é que é, fica testando e vê e trabalha as outras posições, né? A posição aí tem as posição fixa, né? Estática. Estática já vem por padrão na página, né? Então era isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo. Fui, valeu!